esse assunto é um assunto bem interessante, a gente costuma tratar bastante também no portal, sobre essa questão de dados. Acho que todo mundo, em todos os mercados possíveis, a gente fala muito de dados, utiliza muitos dados no dia a dia, só que a gente às vezes não entende muito bem ou não sabe como utilizar, quais são as diferenças, quais são os mais importantes. Fica tudo meio que no mesmo cesto, no mesmo balaio, e a gente não sabe falar o que é dado, o que é importante, o que não é. A gente também tem o conceito de dados não convencionais, enfim. E é muito sobre isso que a gente vai falar nessa próxima apresentação. Bom, é por isso que a gente vai trazer duas pessoas. Vamos trocar uma ideia agora muito interessante sobre esse assunto. O primeiro convidado, que nós chamamos ao palco, é o Lucas Nogueira, que é Head de Soluções de Crédito e Pessoa Jurídica em Empréstimos como Serviço. Seja bem-vindo, Lucas. E nós vamos chamar também o Alessandro Zampieri. Perdoa se eu não soube falar seu nome. Ele é... Perdoa. Ele é diretor de crédito do Bradesco e ele trabalha com soluções de crédito para pessoa física e jurídica. Sejam bem-vindos. O palco é de vocês. Boa apresentação. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muitos rostos conhecidos aqui hoje. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar de um tema agora aqui que já fazem cerca de 20 meses que o time tem se dedicado muito, que é o tema do uso de dados nas decisões de crédito para empresas digitais. Acho que a primeira provocação é o que são empresas digitais, né? Já que nesse ecossistema do varejo digital, 80% das pequenas empresas já vendem nesses canais. Então, a gente pode pensar que, em algum momento, talvez todas utilizem esses canais. A gente percebeu, nesses últimos anos, que o ecossistema mudou completamente. Até alguns anos atrás, a gente estava ali no meio, como um banco, interagindo com clientes, fornecedores e outras empresas, e, inevitavelmente, as informações, né, e o fluxo financeiro passavam pelo banco. Esse ecossistema evoluiu e a gente começou a perceber que as empresas estavam se distanciando do nosso modelo de conta corrente, indo para outras plataformas. A gente passou a conhecer menos essas pequenas empresas. Foi aí que a gente entendeu que a gente precisava se plugar e estar conectado nesses elos da cadeia do varejo digital, que a gente começou a fazer pilotos e testes. E aí, Ale, acho que vale você falar um pouco de como foi interessante começar a consumir esses dados transacionais das plataformas, dados que a gente não tinha costume de consumir na nossa plataforma de varejo de banco. É um bom ponto, Lucas, porque, enfim, a gente teve que primeiro ter a humildade de entender que esses sellers que vendem, né, em plataformas de e-commerce, enfim, eles não necessariamente transacionam todo o seu fluxo financeiro através dos que a gente chama de bancos tradicionais ou bancos incumbentes. Tá? Isso é super relevante, né? Achar que o cliente tem que manter o relacionamento com um banco, um incumbente, para que você construa lá o histórico de movimentação dele, para daí você atribuir crédito, para você conceder crédito, é uma visão, digamos, eu vou usar aqui uma expressão menos impactante, é uma visão minimamente antiga, para não dizer que ela é quase rudimentar, né, do ponto de vista do que você tem de informação dentro desses ecossistemas, né? E a gente teve, sim, essa capacidade de entender isso, de olhar para isso e falar que tem muita informação que circula dentro desses marketplaces e que vão, sim, impactar diretamente numa decisão de crédito. E não dá mais para esperar que o cliente concentre as suas movimentações dentro de um banco A, banco B ou banco C, para que daí você dê crédito a ele. Então, eu acho que essa foi a grande sacada. Voltou. Essa foi a grande sacada que a gente teve quando a gente construiu um pouco do ecossistema que vocês vão ver aqui na frente. Então, eu acho que, do ponto de vista de crédito, isso faz toda a diferença. A gente vai traduzir isso em números aqui na próxima página, o quanto isso fez de diferença no tamanho da oferta, na quantidade de oferta e na conversão de crédito. Tá? Então, depois a gente vai falando um pouco mais, Lucas, mas eu acho que é super relevante esse ponto aqui de você entender e ter uma humildade de capturar quem são essas empresas, como elas transacionam, como elas vendem, e como que a gente pode estar mais próximo delas, fazendo ofertas cada vez mais contextuais de soluções de crédito que não necessariamente vão acontecer nos balcões tradicionais dos bancos. Esse é um bom ponto, Ale. A gente sempre esteve calcado no nosso modelo estratégico em distribuição de produtos nas nossas plataformas.
contas correntes, basicamente. E a gente teve que se reinventar. Mas se reinventar no mercado que é super pujante. No ano passado, em 2023, ele cresceu 10%, né, e atingiu aí 185 bilhões transacionados nessas plataformas. É muito dinheiro. E muito dinheiro que a gente consegue encaixar num modelo estratégico que a gente foi lapidando ao longo do tempo. O nosso primeiro piloto, a gente basicamente fez uma oferta dentro de um ecossistema digital. E a gente foi percebendo que a gente não podia só estar, a gente precisava fazer parte desse ecossistema. E fazer parte desse ecossistema é, de fato, consumir esses dados. E a gente criou um tripé para essa estratégia. E o primeiro tripé desse é o aumento da aprovação de crédito com consumo de dados. Segundo tripé é o aumento da conversão, perdão. Porque vamos lá, gente. Você deve imaginar que o empresário que vende em plataformas digitais, ele passa muito mais tempo e deixa muito mais atenção no ERP, que faz gestão do sistema da empresa dele, do que no NetEmpresa do Bradesco. Então, a gente passou a entender que o nível de conversão dessas ofertas aprovadas nesses canais era muito maior do que a nossa realidade. E aí, por fim, um ponto importante que o Ale, obviamente, na cadeira de crédito hoje, ele olha com muito cuidado, é a garantia. A gente pode se valer dos fluxos financeiros que essas empresas transacionam nessas marketplaces. Ou seja, a gente aprova crédito com os dados desse marketplace, a gente faz oferta dentro do ERP ou desse ecossistema, e, por fim, a gente utiliza o fluxo financeiro como garantia das operações, que, na perspectiva de crédito, Ale, é muito interessante, por isso você conseguiu trazer aquele nível de aprovação para a gente, né? E não é à toa que a gente está aqui, né? A gente está com um probleminha aqui, mas a gente não está aqui só para ser moderno, né? A gente está aqui porque, de fato, a gente acredita que transacionar com este modelo de negócios é o que faz todo sentido para o futuro. Tá? A gente podia estar lá preocupado com os nossos clientes, aqueles 30 milhões de clientes pessoa física, não sei quantos milhões de clientes, 2, 3 milhões de clientes pessoas jurídicas que transacionam todos os dias no banco. Mas não, aqui a gente olha, de fato, num futuro muito próximo, parte representativa dos nossos negócios não vão acontecer nos nossos balcões tradicionais. Tá? Quando a gente fala, inclusive, de consumo de dados, que é um pouco do que a gente está debatendo aqui, não é super sofisticado, você, através de APIs, ou, enfim, através de microserviços, você capturar as informações que circulam nessas plataformas, nesses marketplaces, ou qualquer coisa do gênero. Tá? É relativamente simples, né? Agora, o que você faz com esses dados que te geram a oportunidade de aprovar uma empresa que não necessariamente seriam aprovadas dentro de um processo tradicional de crédito, que é o que faz toda a diferença. Então, com o consumo dessas informações, com uma estrutura muito bem feita de garantias, que esses fluxos que transacionam para esses marketplaces, nos deu a possibilidade de a gente aprovar, sei lá, ele botou lá 15 vezes mais, é isso, Lucas? Você 15 vezes mais. Você calculou isso certinho, né? Calculamos certinho. Então, tá bom. Então, assim, a gente está aprovando 15 vezes mais do que eu aprovaria para um cliente que tradicionalmente bateria na minha porta sem muita informação. E lembrando que essa aprovação, a gente está falando de muitas vezes clientes que não têm nenhum tipo de relacionamento, no nosso caso, com o Bradesco, mas assim, a gente não conhece, mas com as informações que a gente detém, ou que a gente consegue receber desses marketplaces, que a gente já vem recebendo com alguns pilotos que a gente tem, esse foi o nível de aprovação, se comparado a um cliente bater na nossa porta e pedir crédito pela primeira vez, ou abrir relacionamento e pedir crédito pela primeira vez. Acho que esse é um ponto interessante. Você consegue acelerar o seu nível de relacionamento com o seu cliente de forma quase instantânea ao nível de clientes que a gente tem relacionamento há mais de 2, 3 anos, ou seja, a gente passa a conhecer de forma muito mais rápida o cliente. Acho que aqui é uma tela que fala um pouco dessa nova era de crédito que a gente vai passar a perseguir agora no mercado nacional. De novo, eu citei que cerca de 80% das empresas brasileiras de varejo vendem através desses marketplaces e outras plataformas. E aí a gente tem 4 grandes atores para o tema de finanças embedadas. Tá? Você tem o provedor, né, que é o agente que detém um produto, que tem todas as defesas regulatórias e por aí vai, que é um mercado altamente complexo, com custo de observância altíssimo, que são os bancos. Então, nós temos o produto em si. Pode ser crédito, pode ser seguro, eventualmente, outros produtos. Vocês sabem que seria muito complexo, a gente tem a ambição, né, Ale, de plugar os nossos produtos e as nossas jornadas direto em diversos parceiros. A gente não teria essa mobilidade tecnológica. Qual foi a nossa alternativa, e deve ser a alternativa que outros players devem adotar? Encontrar
um integrador tecnológico ou um invisible banking. O que é isso? A gente adquiriu muito recentemente uma startup chamada Arin, que é especialista em plataformas e banking as a service. Então a gente fez um grande investimento que é plugar os nossos sistemas produtos lá em legado nessa plataforma, e aí sim, agora a gente tem a condição de fazer o plugin dessas jornadas em diversos parceiros. Passando para o terceiro nível, eu acho que aqui está o grande desafio. Eu posso falar isso porque a gente começou a, de fato, agora originar crédito com esses parceiros. Percebam, a responsabilidade de vender o crédito, o domínio desse produto, ele sai do bancário tradicional e ele vai para um cara de tecnologia, um cara de plataforma. Ele tem que ter a condição de criar uma jornada, se for uma jornada digital, ou se ele tiver um agente comercial para abordar esse cliente da ponta, que é o cliente dele, para vender crédito. Ou seja, nesse framework, da gente pensar num produto de crédito embedado, a gente tem, de novo, o provedor, quem faz a integração, mas a grande responsabilidade de fazer a distribuição da venda é da plataforma, é do marketplace, é do RP. E a gente agora vai entrar nessa agenda de construir juntos essa maturidade desse parceiro. Às vezes o parceiro já tem essa experiência, mas alguns ainda não têm e tem sido um desafio super interessante. Mas, de novo, pessoal, e aqui eu acho que vale falar um pouco de que tipo de crédito a gente está falando aqui. Tá? Se você tem uma loja ou se você é um marketplace, você sabe que antecipar um recebível, super safe, né? O cara vendeu, o recebível está lá, de cartão, eu antecipo, risco mínimo, está tudo certo. Mas o tipo de crédito que faz o varejo rodar, que faz o varejo crescer, não é o crédito de antecipação, é o crédito alavancado. E como é que faz esse crédito? A gente olha para os dados dessa empresa, obrigado, Ale, e a gente percebe que ela tem potencial para adquirir um crédito sem garantia, ou seja, a gente olha para o futuro e interpreta quanto ela pode receber de crédito. Esse é um crédito mais arriscado. Mas, por outro lado, é um crédito muito rentável. E, nesse modelo de negócio, e aqui eu deixo um toque para quem é de plataforma, quem é de RP que está aqui ouvindo esse papo, é um produto muito rentável que só tem um jeito de dar certo. Se ele for interessante para todo mundo dessa cadeia. Ou seja, tem um share, tem um fee muito rentável para a plataforma. Então, a plataforma ela acrescenta mais uma linha de receita no seu PNL. É basicamente isso. O risco é do banco, ela só tem a missão de entregar os dados de forma estruturada, ter os dados de forma estruturada, e aí, quando eu falo de dados de forma estruturada, é o histórico desse cliente, quanto ele vendeu nos últimos 24 meses, sobre quais modelos de recebimento ele vendeu, para que tipo de cliente, e por aí vai. Aí vocês são especialistas e conhecem isso muito mais do que eu. Mas acho que a missão da plataforma, basicamente, são duas. Ter os dados de forma estruturada para passar isso para os bancos, para a gente tomar decisão em crédito, e ter a capacidade tecnológica e comercial de fazer a oferta no momento certo, porque esse é um crédito mais barato, acho que aqui é um ponto importante. As empresas que vendem nas plataformas digitais em muito pouco tempo, né, eu estou aqui lançando isso e em breve vocês vão ver, vão ter condição de tomar um crédito mais barato na sua plataforma de vendas, na sua loja online, do que no próprio banco dela. Porque a gente vai conhecer mais, porque a gente vai ter esse fluxo de garantias para ofertar. E, por fim, que eu acho super importante falar, que é o cara da ponta, o cara que vai ser beneficiado com esse crédito contextual e mais barato. Então, qual é a missão desse seller, né? É vender, gente. É estar na ponta, é utilizar, é priorizar. E eu acho que isso é um grande ponto positivo para a cadeia como um todo, né? Quando o seller começar a perceber que a plataforma X, você passando a vender nessa plataforma, você vai receber um crédito mais barato, você vai ter a chance de financiar a sua empresa a um custo mais baixo, esse vai ser um grande diferencial para a plataforma, que vai atrair mais clientes, né, vai vender mais através da plataforma, vai ter uma receita maior, além, obviamente, da receita que ela vai receber dessa linha de crédito. Então, gente, eu acho que a gente vai entrar nos 5 minutos finais, Ale, mas eu acho que o que eu deixaria de mensagem aqui, o crédito está mudando. Tá? Falar sobre um crédito contextual com tomada de decisão em real time, em plataformas de terceiros, há cerca de 1 ano e meio atrás, era ciência de foguete. Mas eu acho que a gente conseguiu, aqui falando, obviamente, né, da corporação que a gente representa aqui, o Bradesco, é ser pioneiro nisso. Né? Então, a gente é pioneiro agora, mas outros players chegarão, porque não é ciência de foguete, como eu falei, e o único beneficiado vai ser o país que vai ter mais uma alavanca de crédito, né, para fazer as coisas acontecerem no mercado. Ale, acho que eu passo para você.
Só para abrir aqui o meu minutinho final aqui para a gente abrir para perguntas, Lucas, eu acho que tem mais algumas coisas que são interessantes, sem ser repetitivo, acho que você tratou bem todo esse tema, mas é só para caracterizar também o porquê que a gente está aqui, né? O porquê que vocês recebem executivos do Bradesco falando de como vender crédito na plataforma e não esperando que os clientes nos procurem, né? Primeiro, a gente precisa entender uma coisa, fazer crédito não é fácil. Não é uma aventura simples. Nós sabemos muito bem, a gente viveu aqui nos últimos anos uma crise profunda de crédito, todos os bancos passaram por isso. Ele é altamente regulado, tem uma encheção de saco de regulador, encheção de saco de tudo, formalizar uma operação não é fácil, operar crédito no Brasil não é fácil, formalizar uma garantia não é fácil, cobrar não é fácil. Assim, não é um assunto trivial, pelo contrário, tá? E a gente está fornecendo toda a nossa capacidade de originar crédito para alavancar dentro de um ecossistema que faz todo sentido do ponto de vista de risco, ou seja, daquilo que o banco está disposto a assumir, mas principalmente tanto para o marketplace quanto para o seller, para o cliente final, que vai ter uma linha de crédito barata, alavancada, que nem o Lucas falou, que não adianta de verdade antecipar o que ele vende. O que ele quer, de fato, é um crédito barato, que se ele bater na porta de um banco, ele não vai ter crédito, ou se ele tiver crédito, provavelmente ele vai pagar muito mais caro. Tá? Isso, com certeza, até porque pela própria estrutura de garantias, ele vai pagar muito mais caro por essa operação. Tá? E isso faz com que toda a cadeia saia vencedora nessa história. Tá? A gente acredita demais nesse projeto. A gente saiu na frente como banco, a gente vem operando de novo, né? A gente tem aí parceiros para conseguir fazer esse modelo de embedded lending aqui e vender dentro dessas plataformas. E eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar muito desse modelo, principalmente como inovação do ponto de vista financeiro, mas como o principal player que está entrando nesse mercado. E eu não vou me alongar para a gente abrir aqui para 4 minutinhos para pergunta. Muito bom, muito obrigada pela apresentação, Lucas e Alessandro. Foi muito rica, muito esclarecedora. E vamos realmente abrir para perguntas. Primeiro, palmas, pessoal, por favor. Detalhe, a gente fica de pé também, mas esse é o momento que a gente fica de pé, é isso? Vocês que sabem. Se você prefere ficar sentado, fica à Beleza. vontade. Vai lá. Vocês que mandam. Bom, alguém tem alguma pergunta, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Bom, eu tenho uma pergunta nesse caso. Vocês falaram sobre a concessão de crédito, principalmente para o lojista. Existe alguma particularidade que as pessoas que trabalham com o setor de alimentação precisa ficar de olho ou é universal? Isso que vocês apresentaram aqui agora. Acho que o Lucas vai responder essa. Não, eu acho que é universal, Mas quando você olha numa perspectiva de... Vamos lá. É universal, sim, mas eu ressalto que para as empresas de varejo, nesse momento da economia, há uma restrição natural dos grandes bancos para originação de crédito para PMEs. Né? E a gente tem visto isso, o regulador ele solta os relatórios mensalmente e a retração para PMEs está dada, né? Porque é um mercado mais arriscado. Então, eu ressalto aqui que essa indústria pode se beneficiar muito com as taxas de aprovação de crédito, por conta desses dados que a gente vai aprovar de novo. É o cluster mais arriscado das empresas do Brasil, mas é um cluster que, quando é beneficiado com esse enriquecimento de dados, ele atinge patamares de aprovação de setores muito mais seguros para a gente. Então, acho que vai ter aí uma alavancagem de crédito importante para eles. É apostar nessas plataformas, né? É dar chance para essas plataformas que têm essas soluções para poder a roda girar, né? Eu vi aqui a última pessoa que passou por aqui, fazer com que os algoritmos se tornem mais interessantes e mais robustos na aprovação de crédito. Entendido. E essa previsão essa constatação de risco é para esse ano ou é uma coisa mais a longo prazo? Não, a gente já começou a operar, a gente está com 3 parceiros já iniciados e mais 2 sob NDA. A gente deve ir a mercado divulgar aí essa semana um primeiro. E no primeiro, para vocês terem noção, a gente já tem pré-aprovado R$1,5 bilhão de reais. R$1,5 bilhão para algo em torno de 80 mil vendedores dessa plataforma. Então, de novo, será, sem dúvida alguma, uma alavanca importante para essas PMEs. Legal. Bom, Certo. eu acho que por enquanto é isso. Pessoal, alguma dúvida?
Bom, de qualquer maneira, vocês dois vão ficar aqui pelo evento, correto? E qualquer coisa, vocês podem falar com eles. Mais uma vez, muito obrigada pela apresentação, foi muito rica. Obrigado, pessoal. Ó, Alessandro.